E aí, Brunão? Estão me ouvindo? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Ô, Nilda, tudo bem? Bom ver você aí. Valeu, Léo. Toshi, boa noite, Toshi. Obrigado aí pelo retorno. Já já vamos estar com o Fernandão aí. Eu não tenho muito a manha do negócio aqui de botar aquela musiquinha que nem o Fernandão faz e tal, mas vai dar certo. Valeu, Megumi. Tudo bem também, Nilda. Graças a Deus. Estamos aí na correria de sempre, né? Mas está indo. Esperando o Fernandão chegar aí. Sempre, vamos que vamos. Ô, Léo, mas aí, cara, preciso dar uma afinada, vamos ver. Será que eu me arrisco até o Fernandão chegar? Dá para brincar um pouquinho, né, Léo? Vamos que vamos. Tá aí, Fernandão, já. E aí, Cris? São, maravilha, cara. Bom ter você aí com a gente também. Deve estar chegando aí, Fernandão. Mas que é isso, E aí? rapaz? O que aconteceu, cara? Hã? O Ge- que é? Geralmente eu tô aí nessa posição aí, pô. Ai, cara, E aí, se vocês vissem a novela antes, eu perguntando para ti, perguntando para o Bruno, falei, cara, como é que eu faço com esse negócio ao vivo? Porque eu sempre fui convidado, eu nunca entrei assim para fazer uma, né? cara, você é antigo, né? É, mas faz parte, né? A barba branca não nega, né? Pois é, né? Mas agora aprendi aqui rapidinho. A minha ainda não tá pintada ainda não, cara. Ainda tô barbinha Ah, pretinha. vai chegar lá, vai chegar lá. Fernandão, engraçado, né, cara? Mesmo porque é sempre você que está aqui
Aí você brinca, vou botar a galera contra a parede e tal, e hoje vai ser nós, cara. Não, eu não vou poder, eu não boto ninguém contra a parede, não, cara. Não vem com esse papo de parede, não, meu. Né? Agora nós que vamos começar com esse negócio aí. Não, vamos fazer o Ó, seguinte, mas. vamos tocar violão, vai. Ah, Então, você pega a gaita aí, e a gente blusinho aí, fazer um show pra galera. É, fazer um show pra galera. blusinha, tá? Mas Talvez desse mais jogo, hein? que ideia é essa, hein, bicho? Vocês colocar eu aqui pra ser entrevistado. É, Ó, então. aí, Mas ó, não, ó, mas não vai ser só você, não, cara. Tem vários pastores aí que ó, vão entrar nessa, né? cara, Aliás, cara, já vou avisar, né? hum, O próprio Tocha, que já tá aí na live, Manuel entrou agora, ó, ah, vai estar aqui também, deu, né? Entre vários outros aí, aqui, a turma toda. certo? Pastor Milton lá de Curitiba, vai todo mundo agora. Não, esses caras, tem que pegar esses In- caras mais experientes mesmo. É, Aí. isso, inclusive, cara, os plantadores também. Pois é, bicho, esses caras vale a pena, viu? Pegar eles todos aí, ó. É, vamos todo mundo conversar um Ô, pouquinho mais de perto, né? ô, cara, nós tava com 25 pessoas ali, cara. A hora que eu entrei aqui, já caiu pra 11, cara. A galera já viu e falou assim: ah, não, cara. Não, cara, ao contrário, cara. Eu ia te dizer que a gente está bem na foto, cara. Começou com 5, a gente já está com 11, considerando que somos eu e tu, né? É, geralmente a média é baixa, né, cara? É. Mas Mas, vai ser legal. Vamos bater um papo. é, A turma que está aí, eu sei que sempre tem um interesse. Ó, pelo menos a Esther tá aí, né, cara? não, ela tem que vir pra dar uma moral, né? Esse cara ferrou, né, bicho? Ai. Gente, a gente vai conversar um pouquinho com o Fernandão aí, particularmente tem desenvolvido uma amizade aí por muitos anos, acabou se intensificando mais na Vila Madalena, né, Fernandão? Pois é, cara. Uma chegada minha lá, bem... A gente estava bem quebrado, na verdade, né, cara? Eu e a Tânia na época, então o Fernandão teve essa participação aí na nossa vida também, de estar lá junto com o Kurt pastoreando, o Wilson também, né, ali já um pouquinho ali também, dando um pega junto no louvor, nos jovens e tal, fazendo seminário, nessa luta toda. Então eu tenho muita gratidão aí também nessa caminhada, e tem sido uma caminhada legal, eu julgo, né, Fernandão, porque não é só das alegrias, né, cara? A gente tem uma amizade boa, liberdade aí de confrontar, criticar, exortar e tal, né? Oh, com certeza. E tem sido legal essa caminhada aí, né? Fernandão, fala só um pouquinho assim da tua da biografia, né, cara? Da chegada na aliança, seminário, pastor e tal, e dá uma ênfasezinha na plantação aí em Lagoa, um pouquinho da experiência que você teve. A maioria do pessoal já te conhece, mas acho que uma pessoa e outra talvez não conhece. Às vezes não te conhece, e às vezes te conhece, mas não conhece essa história, né? Aham. Cara, eu sou paranaense de criação, lá da terra do leite quente, que dói o dente da gente, Curitiba. Fui né, nascido e criado em Curitiba, depois fui com meus pais para o interior de São Paulo, lá em Bauru. Aos 14 anos, mais ou menos, eu conheci a Aliança, né? Eu passava de ônibus em frente a uma igreja da Aliança quando eu ia para uma outra igreja, né? Eu participava de uma igreja chamada Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia no Brasil. E durante um tempo eu participei dessa igreja e passava de ônibus em frente. Um dia eu saí dessa igreja, tivemos alguns problemas lá, era mais jovem, resolvi ir lá na Aliança, fiquei na Aliança, fiz amizade lá com o pessoal. De lá a gente teve contato com o pessoal de São Paulo, que na época tinha uma igreja lá, que não é do Celso hoje, né? Mas era uma igreja do pastor Carlos, do pastor Vanderlei na época. Com uns 17 anos eu fui para Araçatuba, depois cheguei em São Paulo para fazer o seminário ali, junto com o pessoal lá em Rude Ramos. Me casei com a Esther, lá em São Paulo. Tivemos nossos filhos lá em São Paulo também. E eu era pastor de jovens ali na igreja da Vila Madalena, onde hoje é o Carlos Borges, que é o pastor lá, Carlos Borges, né? E eu lembro que nessa época
tinha um pessoal em Lagoa Santa que estava se reunindo, o pastor Leonardo, ou o pastor Len, como alguns conhecem, o Leonardo Warden, fez um convite para a gente ir juntos lá para Lagoa Santa. E eu lembro que na época eu disse o seguinte, cara, olha, já que eu sou pastor mesmo, tô nesse negócio, vamos se embrenhar aí num desafio maior e vamos ver o que dá esse negócio, né? E foi assim, a gente mudou para Lagoa Santa, tinha um grupo de 12 pessoas ali, chegando, né, querendo fazer acontecer, e 12 anos depois eu tô aqui querendo fazer muito do romance, Uhum. muito da arrogância. Ainda tem bastante ainda de arrogância, mas muito da arrogância com qual eu cheguei aqui, achando que ia ser fácil acontecer, e aquela cosmovisão de que o ministério é um lugar de glamour, para você fazer acontecer e as pessoas olharem e falarem assim, nossa, o cara é bom mesmo, tal. Isso tudo foi sendo desconstruído ao longo desses anos, cara. Então eu percebo que nesses anos, embora eu acho que Deus foi muito generoso comigo, porque eu tenho uma igreja muito bacana, eu gosto demais. Esse pessoal aqui são divinos, né, de aguentar o Fernando como pastor. Mas em mim, eu acho que foi um tempo necessário para Deus, tem sido um tempo Uhum. necessário para Deus transformar o meu caráter, transformar a minha maneira de enxergar as coisas com mais maturidade, Aham. menos romanceada, né? Então eu percebo Uhum. as coisas assim. E, e vocês já estão começando não, já tem, acho que tem um tempinho, mas o grupo tem tomado alguma forma em BH também, né? Pois é, cara. Assim, ó, BH vem numa vibe assim. Por exemplo, quando eu comecei a plantar a igreja aqui em Lagoa Santa, eu conheci aquele pessoal lá de Campinas, Uhum. do Ricardo. E você sabe que lá os caras, eles martelam bastante nessa questão da plantação de igreja. Então eu sempre Uhum. muito isso comigo, que eu queria plantar uma igreja que plantava outras igrejas. Até a gente teve Sim. umas iniciativas aqui em Lagoa, um tempo, que eu acho que foram talvez precipitadas, quando a gente, por exemplo, começou a tentar lá em Divinópolis, né? Eu conheci aquele pessoal, Uhum. tem um casal de amigos nossos, que o Crasso e a Tati, coitado, né? A gente pegou eles, botou eles para ralar um pouquinho lá, e eles foram, mas não deu certo. Então, quando pintou BH, o grupo lá, eu pensei, pô, agora vai ser, né? E BH já tem, deixa eu ver, cara, BH deve estar com quase 4 anos que a gente tem esse grupo lá em Belo Horizonte. No meu coração, no meu imaginário, já era para ter acontecido um trabalho Uhum. e já era para estar solidificado, mas não aconteceu ainda, né, por várias Uhum. razões. Então eu estou entendendo assim, olha, Deus sabe o que faz, Deus sabe como vai fazer. Estou tentando não colocar os mesmos paradigmas que eu entrei em Lagoa Santa em Belo Horizonte, né? Tô Aham. Aham. perceber para onde que o vento tá. Embora assim, ó, em Belo Horizonte é uma questão, não é nem uma questão que o trabalho não vai lá. Na verdade, nós temos umas 30 pessoas lá. A verdade é que tá Uhum. sempre segurando, né? Sempre estamos pisando no freio, porque tem Lagoa Santa também, Sim. veja que a gente precisa cuidar também, precisa pastar, e nós não temos pessoal, não Uhum. temos estrutura. Isso. Cara, eu ia chegar nesse ponto, porque a gente vai começar a fazer uma curva relativa, né, para falar um pouquinho sobre missões e tal. E aí eu estava pensando, pô, enquanto estava falando de BH, eu estava pensando exatamente isso, cara, que o que não foi é o que a gente sente no campo missionário. E aí eu quero até trazer para a gente pensar isso de alguma maneira de um modo semelhante, né? Porque não é um trabalho transcultural da perspectiva missiológica falando, né? Mas a plantação de igreja é missiológica, Uhum, né? uhum, Ela é teológica, né? Ela, enfim, ela é bíblica e por aí vai, né? E você está sentindo o que eu vi, compartilhei com muitos outros missionários de saber assim, a gente tem tanto lugar para ir, para fazer, uhum. e a gente não tem gente para ir e fazer isso tudo, né? É mais ou menos isso que tu sente aí. Isso. Até porque o processo de você formar uma pessoa, né, para estar pronta, embora eu e você, a gente sabe que o processo, o conceito de estar pronto é muito diferente, né, do que normalmente se fala, Sim. mas ainda assim leva tempo, né, cara? E tem mais outra coisa, né, André? Não sei, cara, como é que você vê isso, mas eu, por exemplo, eu vejo que o tempo mudou, cara. Tipo, eu e você, na nossa Uhum. a gente largava tudo que nem a gente fez e vambora, vamos fazer o negócio.
sim, Hoje o sim. pessoal está mais assim, cuidadoso, tal, então isso dificulta um pouco. Uhum. Sim, sim, sim. Não, cara, eu até, assim, ó, do ponto de vista pastoral, até eu queria te ouvir um pouco nessa direção. Eu vou me abster, cara, de falar sobre isso, porque a ênfase aqui é tu, não sou eu hoje. Mas quando tu fala isso, eu já me enlouqueço, né, cara? Porque eu já fico pensando em muitas questões com relação à cultura, não do ponto de vista subjetivo, mas objetivo mesmo, né, cara? Pais que olham às vezes para os filhos Uhum. e dizem: não, meu Deus, cara, eu não quero que meu filho seja pastor, não quero que ele seja missionário, ele vai viver capengando pela vida. A noção é Uhum. meio essa, não é de todo mundo, né, claro, Ah, mas tem uma parcela muito grande de pais uhum. que o que eles imaginam que é a felicidade, o bem-estar do seu filho, tem a ver com aquilo que a gente se apega nessa terra, na verdade, né? O pessoal não é, os filhos não são incentivados, né, a trilhar por esse caminho. Mas também, André, eu vou te Uhum, falar que o pessoal que já é adulto também, ainda tão preocupado ainda assim em tomar um rumo na vida que dê mais tranquilidade, que dê mais segurança do ponto de vista econômico. Então, por isso as pessoas uhum, não envolvem tanto, né? Essa uhum, não é só uma questão do jovem. Eu acho que o jovem hoje, até se você incentivar, se você insistir e tal, e tiver condições para ter uma oportunidade para esse cara trabalhar, ele vai, né? O duro é que a sim, gente faz o convite uhum, lá, né, a lá Assembleia de Deus, né? Ó, a gente vai te dar passagem aham, e sim, isso fica mais complicado é, que sim, o comodismo econômico assim impede bastante a galera de se envolver, né? é. Fernandão, olha cara, que coisa legal de conversar, né? Porque imagina você falando, vamos fazer um exercício que é o seguinte: imagina que você é, sei lá, cara, vou pegar um país aqui, imagina que você é um australiano, tá, cara? Vou lá pro outro lado, Ótimo. né? Você é um australiano e se você estivesse numa igreja agora falando sobre o Brasil, você ia estar dizendo assim: gente, eu estou numa cidade com Lagoa Santa, plantamos uma igreja lá e tal, agora tem uma em Belo Horizonte, e a gente não tem pessoas para trabalhar lá e tal. É interessante perceber, cara, que transcultural ou não, como pastores, missionários, líderes e tal, no fundo, a gente sofre com a mesma coisa, Uhum. né? No aspecto assim, o pastor e as nossas ministras e que estão aí ouvindo e tal também, Aham. são as mesmas crises, porque a gente tem aquela tendência de, também assim, a gente olha para o missionário, Ah. às vezes, de um jeito Uhum. muito diferente do que a gente olha para os pastores, mas estão em lugares diferentes, Uhum. mas desempenhando, na verdade, o Ué, mesmo papel com relação ao reino, né? pois é, despertar pessoas ou, sei lá, incentivar pessoas a perceberem que vale a pena se meter nesse negócio. Isso, isso. E isso não é É, mérito e tal, é um desafio, cara. Acho que depende do... sim, sim, sim. Mas eu acho que na nossa cultura ocidental, por exemplo, isso é muito mais complicado, André. Aham, aham, Vamos falar do jovem de hoje, né? O cara que tem 20 anos hoje, ele ganha pelo menos 5 vezes mais do que eu ganhava quando eu era jovem. Ele tem aham, mais aham. perspectivas de vida do que eu quando eu era jovem do que você. Então, Sim, as barreiras que seguram o camarada para se meter nesse negócio são maiores, eu acho, né? são, com certeza. Outras Aham, aham. áreas, né? Aí o pessoal fica ainda preocupado. Eu sei que são preocupações legítimas, né? Pô, quero ter minha casa, quero ter minha aposentadoria e Sim, tal. Mas a gente que já trilhou esse negócio, e você chega, por exemplo, eu fiz 40 anos agora, mês retrasado, né? Não sou tão velho ainda, mas também já não sou mais tão jovem. Eu olho para trás e eu penso assim, sim. cara, olha, ainda bem que eu não me foquei nesse negócio de Uhum, trabalhar só para comprar uma casa, só para ter uma estabilidade. Ainda bem sim, que eu me larguei sim, esse sim. negócio de a minha esposa sair lá do Tribunal de Justiça de São Paulo e a gente topar o desafio de vir para Lagoa Santa. Porque o que a gente experimentou nesses 12 anos, nós jamais experimentaríamos Sim, nessa aham, é verdade. galera no geral vai por aí. Aham, aham.
É. Cara, eu conversava de vez em quando, nem sei se eu. Acho que não tem problema eu falar deles aqui, né? Mas de vez em quando eu brinco com o Silvio e com a Simone, né, cara? Porque quando eu estava no campo missionário, o Silvio e a Simone era uma parte das pessoas que participavam do nosso sustento e tal, né? E aí eu brinquei, quando eles foram para a Meva, eu falei, pô, vou perder o mantenedor, aquela história toda aquele papo de missionário com mantenedor. Uhum. E eu conheço um pouco a história deles, cara, e quando eu olho para eles, posso falar de mim, de ti e tal, né? Que eu olho e digo assim, eu faria de novo, Uhum. né? Tudo de novo, cara, sem nenhum problema. E aí eu olho para o Silvio e para a Simone, que você falou disso, né? Daquilo que o cara se agarra aqui, e eles são um exemplo invertido nesse ponto. Né? Eles construíram a vida deles, né, do ponto de vista profissional, material e tal, né? Aí, E largaram, cara. Largaram isso para trás e a brincadeira que eu faço com eles é essa, né? Eu falei, cara, onde é que vocês foram se meter, né? mas Porque não é fácil, cara, não, tem né? um negócio aí que tem um momento que precede esse negócio. Eu estava falando outro dia com a Esther aqui. Eu só fui me tornar pastor tempo integral mesmo, assim, com uma condição para poder ser tempo integral, quando eu vim para Lagoa Santa. Porque quando eu estava em Aham, São Paulo, eu que me forcei a ser pastor integral, ou seja, eu me submeti sim, a uma condição para poder ficar no ministério, mas eu não tinha condições de ficar o tempo todo ali, financeiramente era inviável. Mas eu trabalhava aham, fora, né? Eu trabalhei lá sim, na São Vasolino, lá na USP, trabalhei numa agência de viagens e tal. Tinha filhos uhum, pequenos. E, cara, eu tava lá na igreja, de sábado e domingo, durante a semana, dirigindo grupos. isso, aham, Pô, eu aham, cansei de cruzar São Paulo, cara. Cansei de sair lá da zona sul, onde eu morava na cidade de Ademar, e lá para Freguesia, não, e lá para pro Jaguarés, pro Jaguaré, lá num grupo pequeno que nós tínhamos, na uhum, casa do Cid da Mônica, para ir lá em Perus, cara, que é tipo, sei lá, 40 quilômetros. Né? E quando eu morava na sim, freguesia do Ó, na Zona Norte, eu cruzava a cidade de São Paulo para ir lá em Interlagos, para ter um tempo de estudo lá na casa aham, do japonês. Vinícius. E no final de semana a gente estava aham. lá com a galera fazendo discipulado e tal. Agora hoje, bicho, hoje você pede para uma galera que já tem um pouco mais de idade, já está mais estabilizado, para eles se comprometerem 2 vezes por semana, eles não querem. Uhum, uhum. Então esse passo integral Negócio. tá muito assim se o cara tá, porque não é questão de ser integral ou não, é a questão do quanto o cara se importa com esse negócio de cuidar das pessoas, de Que é discipular. o comprometimento com o reino de Deus, né, cara? Não Exatamente. é um comprometimento com a igreja, né? Com a denominação, com a nomenclatura, né? É o que eu falo. Eu, Interessante. pastor, eu seria pastor do mesmo jeito, entendeu? Porque eu tenho uma consciência de quem eu sou. Eu sou discípulo de Jesus, pô. Aham, aham, isso. Aí a gente, pô, Galera, aí nós precisava mais uma hora de live só para falar do Gorrim, né, cara? Do drama das escrituras. pois é, cara. Cara, Hoje a galera tem filho, ferrou. Não dá mais. Ah, casou, uhum, não dá mais. Aí tá trabalhando até tarde, todos os dias, não dá mais. Ah, meu, então decide qual Deus você vai servir, né? É mais ou menos por aí. uhum. Não, às vezes a gente não quer falar isso, mas é isso mesmo, né, cara? Não, Não tem, não tem meias palavras, né, cara? não, É aquela coisa do larga, vem e me segue, né? pois é, cara. E aí é constrangedor, porque você sente que a pessoa às vezes tá pensando assim, ó. Mas, Fernando, você sabe que se eu for fazer esse negócio, eu vou me lascar, né? Eu vou perder os privilégios. Sei. E você sabe que é isso mesmo, cara, entendeu? Então, Uhum, você quer falar pro pessoal assim, tô te chamando para um caminho, cara, que vai ser pedreira, vai ser difícil, tal, vambora. É isso. Só que a pessoa fala, não, eu não quero. uhum. Garantia mais. Sim, Aí eu gosto de lembrar o sim. seguinte, você só vive coisas que ninguém jamais viveu se você fizer coisas que ninguém jamais fez, cara. Então, Uhum. eu tive essa Legal, cara. oportunidade. E Legal. É isso mesmo, né? Fernandão, outra coisa, cara. Puxando aí para missões, né? puxa aí logo, Eu sei que sonhos, meu. o-
Não que a gente não, no fundo, é que no fundo, cara, vê como a nossa cabeça também mudou, né? Aham. Isso tem a ver com missões, com a missão propriamente dita. É que parece que quando a gente fala, vamos falar sobre missões agora, parece que até agora a gente não estava falando sobre isso, É porque missões é né? algo que alguém faz no lugar distante, né? Beleza. Isso. Não, e mais do que isso, né? E em muito sentido ainda vira uma programação, né, cara, da igreja. Pois é. Missões viram um departamento, né? Isso. Como nós nos chamamos, inclusive, né? Departamento de Missões da Aliança, né? É isso aí. Ele acaba virando alguma coisa, e a gente sabe que não é isso, até, claro, do ponto de vista da organização e tal, né? Não precisa fazer um cavalo de batalha em cima disso, mas a gente sabe que vai muito além disso. Uhum. E aí, cara, uma coisa que eu puxei na memória, o período que eu tive aí, e eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, cara, talvez eu te bote numa roubada aí agora. Bora, vamos ver. Eu lembro que você... Eu lembro que você falou, cara, alguma coisa assim que eu tinha dado, ou tinha ficado aí, acho que um livro do Ronaldo, alguma coisa assim que você leu. Foi. E aí você... Cara, Diz. Foi depois que você foi embora daqui que eu li esse livro, eu acho, cara. Uhum. Tá aqui, ó. Já achei ele aqui, já. Pode falar. Mostra aí. Isso, tá aí. É ele mesmo. Missões, o desafio continua. Isso. E aí, cara, eu lembro assim que por um período talvez você tava meio, não sei se deslocado. Em algum momento parece que você tinha perdido um pouco do equilíbrio. Não sei se essa é a palavra, né? Você olhou e disse assim, agora eu que estou dizendo, eu estou inventando. Cara, não sei se esse negócio de missões é bem assim. Meio isso, né? Bem por aí, Foi por aí mesmo, cara. Foi por aí mesmo. Não, cara, eu acho que é o seguinte, acho que cada um tem uma experiência ao longo da vida, pastoral, por exemplo, que você vai aprendendo, você vai formando as suas opiniões, entendeu? Você não fica a vida só dependendo do que os outros falam para você, mesmo que você faz parte de uma... E eu acho que é o seguinte, quanto mais longe você vai ficando do círculo e você vai ficando na margem, conforme... tá aí, o Silvio e a Simone estão aí, ó, não tinha, ainda bem que eu falei, não sei se eles já estavam, né, mas eu falei deles, ainda bem que eu falei bem. Tá por aí, né? A gente fala mal por detrás depois. Tem, assim, ó, à medida que você vai ficando à margem do centro, você vai ficando mais longe conforme o centro cresce, né, cara? E eu acho assim, para Lagoa Santa me distanciou bastante, primeiro, do núcleo da Aliança em São Paulo, que é o núcleo que eu vivi durante 10 anos, convivência com os... E eu eu me aproximei demais do pessoal do CTPI, que bate muito em plantação de igreja. Né? Os caras não são contra missões, mas eles têm uma visão enfática na necessidade de você plantar igrejas onde você está. Então, distanciei de São Paulo e me aproximei desses caras. E eu estava plantando a minha igreja aqui, fui começando a ligar os pontos e realmente, acho que em algum momento eu me perdi naquilo que eu te falei, né, cara? Assim, a gente vai achando que a gente sabe como é que faz, que a gente descobriu a roda, E eu acho que em algum momento eu me perdi no sentido de achar assim, não, pô, mas missões do jeito que é concebido dentro da aliança, não é por aí. Ainda mais que a gente já teve muitas encrencas aí em concílios, né, com os missionários e a gente conversando também. Esse negócio do missionário, falaram que missões, que o missionário é um personagem à parte, que ele é o cara, assim, porque ele está lá longe, e nós que somos pastor aqui no Brasil nós somos meros mortais, né? E eu ficava pensando, pô, mas nós não estamos juntos nesse negócio, porque, pô, a gente também está aqui, a gente cala pra caramba aqui para manter a igreja, para ter as contribuições, e aí os caras ficam lá falando que eles que são os caras, enfim. Eu fui me perdendo nesse negócio e eu confesso que em algum momento eu tirei isso do meu radar. Eu tirei isso do meu radar, por quê? Porque missões eu via como plantação de igreja. E não como missões especificamente. Cara, não como missões, programação, departamento. A nomenclatura.
E eu acho que quando eu comunicava, uhum, parecia que eu estava dizendo assim, ó, eu não estou nem aí para missões. Não, eu estou super uhum, aí para pregação do evangelho, eu estou super aí para que outras pessoas conheçam Jesus, para que igrejas sejam plantadas. Só que nesse formato eu tô fora, né? aham, E aí acho que ao longo dos anos, como eu te disse, que Deus vem construindo em mim, é o seguinte, Fernando, olha, uma vez eu escutei, tem um cara que eu não sei se ele ainda é reitor, lá do Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas, que é o reverendo Adão. Ele deu algumas aulas pra gente no curso de pós-graduação que eu fiz em plantação de igreja. E uma coisa que ele falou pra mim me marcou muito nesses anos. Pra mim não, ele falou pra nossa classe, né? Ele disse assim, alguém pergunta, porque ele estava dando aula sobre como se portar na igreja, o pastor, vestir e tal, dentro daquele estilo presbiteriano, né? E aí aham, e alguém fez uma pergunta para ele, mas pastor, e se eu estiver em outra igreja, tal? Eu sei que ele falou assim, ó, meu filho, se você é da presbiteriana, você faz como é na presbiteriana. Se você é da batista, você faz como é na batista, né? Na presbiteriana você batiza criança, mas se você estiver na batista, você batiza adulto, né? E aquilo assim que ele falou, cara, eu pensei, falei, pois é, a questão não é nem teológica no meu coração. A questão uhum, é a quem eu pertenço, né? Qual que é o grupo que eu concordei caminhar com eles. Então, se eu estou na aliança e a aliança sim, faz missões dessa maneira, eu tenho que estar dentro. Ou eu tenho que estar fora e dizer, gente, valeu, uhum, ou eu tenho que assumir esse negócio junto com o pessoal da aliança, mesmo tendo uhum, discordâncias quanto à estratégia, quanto à missiologia, né? uhum, 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 Discordâncias, mas eu tenho unidade, porque eu consigo caminhar, sim. né? Então, Mas isso vem, cara, você falou aí dos 40 anos, mas isso vem também, cara, da maturidade, da caminhada, né? hum, De a gente começar a ceder em vários pontos, porque a gente percebe também que isso não faz, de fato, não é um cavalo de batalha. A gente começa a ver que tem muito mais coisas que nos unem do que o contrário, né? sabe que eu comecei a E uma coisa legal que você falou foi com relação à fidelidade, né? Pô, eu resolvi caminhar com esses caras, então vamos até o fim da marca, né? Eu comecei a perceber que eu mais trazia divisão nos meus comentários ácidos do que unidade. Uhum, E aí chegou um ponto que eu uhum, pensei, pô, eu não vou contribuir com nada sendo esse promotor das divisões, das polêmicas e tudo sim, mais. sim. Então essa foi uma das coisas. Não, mas tu nunca fez isso, cara. Não, eu sei que não, cara. É uma injustiça que fazem comigo, cara. Eu sou muito injustiçado quando eles falam que eu sou polêmico. Não sei por quê. Ai, ai. Hoje eu tava lembrando, assim, da época que eu fazia parte do grupo do distrito de música, que tinha a Diana, Uhum. tinha o Akira, tinha a Gláucia. Cara, eu olhando assim, gente, esse pessoal era crente demais, cara. Porque eu era terrível, André, em termos de polêmica, de sugestão, de não querer me submeter ao arranjo da música. Cara, eu ficava olhando atrás, Deus, obrigado que o Senhor colocou pessoas assim, porque eles me permitiram continuar nesse negócio. Complicado. Uhum, uhum. É. Ah, o É, que nem eu sinto um pouco de... Ô, Otávio, é polêmico polêmico, pra caramba. Otávio, eu vou te falar. Otávio é um brother. É. Mas é legal, né, cara? Eu falo quando eu encontro o pessoal ainda que estava comigo lá em Samambaia, né, cara? Foi meu primeiro ministério, assim, vamos dizer, oficial ou até de tempo integral. E eu falo, cara, que os caras é que tiveram paciência comigo e não o contrário, né? Uhum. Vendo o molecão chegar e achando também que sabia das coisas, de como é que iam fazer as coisas e tal. E os caras foram muito bons, assim, cara, Hum. para segurar, assim, a corda mesmo pro meu primeiro ministério, né? Pois é, cara. Eles, todo mundo, eles foram teu cobaias. Eu falei, o contrário, cara, esses bichos que me pegaram lá e me ajudaram, é o mesmo caso. Cara, e do livro do Ronaldo, o que exatamente, assim, que trouxe você. Eu não sei, eu tô com dificuldade das palavras, porque não é trazer você de volta, porque você não teve fora, não é essa a questão, É, né? Mas assim, no jeito, o mas você sabe, André, que quando, que te chamou ali? assim, eu não tive fora, mas tive, entendeu? Porque Uhum,
mesmo que você fale que as nomenclaturas são equivocadas, né? O sistema e tal, ah, na sua mente você desliga. Quando a pessoa fala em missões dentro desses termos e que você não está de acordo, Sim. você desliga. Então, eu estava fora. Uhum. Mas eu acho que a leitura desse livro, eu não sei nem como que esse livro veio parar aqui na minha. Acho que foi você que me deu esse livro, não? Não sei, Eu cara. não lembro, cara. Eu não lembro também, para falar a verdade. Não sei, cara. Esse livro apareceu aqui na minha coisa, porque eu lembro de não ter comprado esse livro, porque eu não ia comprar um livro de missões, tá ligado? Uhum. De plantação Aham. de igreja. Sim, sim. E aí, cara, eu tava lendo aqui a história, né, do Ronaldo, das aventuras dele. Eu gosto muito desse negócio. E aí eu fui me empolgando Aham. e eu fui vendo. Tem uma história dele, vou ver se eu consigo resumir ela em um minuto aqui. Que ele tava, tava ele e a esposa dele numa das aldeias lá em Gana. E aí chegou uma mulher de uma outra tribo, de uma outra aldeia, etnia, com uma criança nos braços, que estava muito doente. E eu acho que a Rossana, a mulher do Ronaldo, eu não sei se ela é médica ou ela é enfermeira, mas eu sei que ela não tinha as condições ou conhecimento para lidar com aquela doença ali, né? E aí, acho que a criança já estava assim, toda arrebentada, toda com sinais assim de que ia morrer. E aí ela pegou, cara, e ela fez uma coisa assim, ela orou. Eles oraram pela criança. E aí a mulher pegou a criança e foi embora, tal. Ah, e acho que 4 dias depois a mulher voltou com um sorrisão nos lábios, assim. Não, com um sorriso não, ela voltou com a criança. E aí o Ronaldo Lidori e a esposa pensaram, pô, a menina morreu, né, velho? E aí, porque ela tava aqui com a menina coberta num negócio assim no peito e tal. Aí ela chegou e abriu assim aquela coberta e mostrou, olha aqui, a minha menina tá, tá curada e tal. Muito legal. E a mulher tava super alegre. E aí a mulher, que era de uma outra etnia, ela falava a língua daqueles caras ali que estavam ali, assim, meio. Acho que conseguia se comunicar. E ela saiu de casa em casa naquela aldeia falando o que tinha acontecido, de que Deus tinha curado a filha dela, Uhum. e que Deus e tal. Aham. Tá falando pra aldeia inteira, cara. Aí o Ronaldo faz o seguinte comentário: ele fala assim, e lá estávamos nós, debaixo da árvore, sentado, missionários vindo do Brasil para pregar o evangelho em Gana, e de repente uma mulher de uma outra etnia, vizinha, está pregando o evangelho na aldeia que era para nós estarmos pregando, Uhum. e ela está fazendo todo o trabalho e nós, missionários, estamos só olhando, né? Uhum. E aí, então, aquela história me fez pensar assim, Fernando, olha, eu sei que você está animado, cara, em plantar igreja, eu sei que você, né, tem uma paixão por isso, mas não esquece de quem é a missão, né? A missão é minha. Então, você está junto Uhum. com outros irmãos, vamos fazer o que está no seu alcance, o que não dá, eu faço. E lembre-se que eu sempre vou surpreender. Então, essa história me trouxe de volta para pensar o seguinte, olha, eu vim aqui para plantar igreja em Lagoa Santa, e na época eu queria plantar igreja em Minas Gerais toda, né? Hoje, Sim. hoje eu já estou um pouco mais realista nesse negócio, não porque eu acho impossível plantar igreja em Minas Gerais todas, é porque eu não sei se Deus me chamou para plantar igrejas em Minas Gerais toda, entendeu? Eu Uhum. mais consciente Aham. do que foi do que é a minha vocação hoje aqui. Sim. E aí, assim como Deus tem feito isso através de outras pessoas aqui em Lagoa, né, e eu às vezes estou olhando e pensando, pô, um paranaense que morou em São Paulo, aqui em Minas, para plantar igreja, de repente tem outras pessoas que ele alcançou, eles mesmos estão plantando as igrejas no sentido de Uhum. evangelho para as outras pessoas. Cara, isso Sim, sim. é essa dinâmica que acontece no campo missionário, acontece na plantação de igreja. Então, Uhum. esse tempo Uhum. todo, ele me acendeu o coração de novo, e de lá eu tentei fazer o caminho de volta. É mais longe, tá? Uhum. É mais longo o caminho, cara. Eu tenho um desejo muito grande no coração ainda, um megalomaníaco, de ter uma igreja que possa crescer pra caramba, para poder contribuir bastante com missões. Para eu chegar no Uhum. Concílio da Aliança e falar, ei galera, chupa aí, ó. Meu Deus, nós estamos. Ou seja, né, a motivação ainda é a arrogância do coração.
coração, né, cara? Essa parte, talvez em algum momento da história foi essa a motivação, mas hoje eu Aham. queria ver a nossa igreja aqui em Lagoa Santa, Belo Horizonte, nessa região, sendo uma igreja Sim. comprometida financeiramente, uma coisa que não consegui ainda. E Uhum. olhando para trás, eu acho que eu sei um pouco por que que eu não consegui, mas isso eu falo numa outra live para vocês. O meu sonho é contribuir financeiramente com pessoas para esse projeto que a Aliança tem. Mas eu Aham. me tem muito, cara, e o caminho que eu estou voltando agora é longe, é longo. Sim, sim. Mas eu Eu estou não sei, cara, se vai ficar para outra live, porque tava no roteiro. Então agora eu não sei se eu pulo essa parte para outra ou se. indo embora. Mas mas antes dessa, cara, ainda tem uma outra que antecede, que é como é que vocês estão trabalhando. Quando eu falo isso, eu não estou pensando dessa perspectiva. Quando eu pergunto isso, melhor dizendo, eu não estou fazendo isso da perspectiva a, da instituição, como a gente estava dizendo. Tipo assim, a pergunta é, Fernandão, como é que vocês têm trabalhado isso de missões agora na igreja? Mas eu não quero saber assim, não, a gente escolheu uma pessoa que é o líder de missões e tem um departamento. Não é nesse sentido, porque eu sei, mas muitas pessoas aí não sabem, né? Eu sei que tu tá voltando nesse caminho, né? E talvez corrigindo o rumo de algumas coisas, né? Mas como é que você está processando isso? Então, mesmo que ainda não tenha algo que Uhum, está na prática, né, que está na prática não, que está acontecendo objetivamente, mas como é que você está pensando isso estrategicamente? uhum. Ok, cara, como eu disse para você, o caminho é longo. Isso quer dizer que ao longo dos últimos 12 anos, eu não trabalhei tanto a identidade aliancista dentro da comunidade de Lagoa Santa. Aham, E aham. vai ficar gravado e depois o pessoal vai usar isso contra mim. Mas beleza, não tem problema. Não, ao contrário, cara, nós vamos te ajudar com isso. Então, usar a favor, né? Por favor, use a Isso, favor. Use isso, para mostrar para os pastores aí. Depois fala assim, galera, isso. isso. Aham. Mas eu acho que eu não construí uma identidade tão. Eu não trabalhei para que uma identidade da aliança fosse tão profundamente construída dentro dessa comunidade aqui. Então, logicamente, a questão de missões foi ficando mais para trás. Esse Uhum. caminho de volta começou quando eu tive esse reencontro com missões, então eu comecei a trazer a igreja nossa para mais perto de uma realidade denominacional. E, pô, eu sei que é institucional, mas a instituição traz os seus valores. E as pessoas, às vezes, Sim, sim. elas gostam muito de saber que você não está sozinho no mundo, que você não é um louco que se auto-intitulou pastor, mas que você está trabalhando com Aham, outra instituição. Então, trazendo sim. aliança para dentro do contexto da nossa comunidade já tem sido um passo legal que tem despertado curiosidade de muitas pessoas. A visita Aham, aí do Daniel aqui no tempo antes deles voltarem para Moçambique, foi uma oportunidade fantástica de me ajudar a acelerar esse caminho de volta, né? sim, Porque legal. Aham. deram a conversar na casa do pessoal, a gente fez bate-papo durante a semana com a galera, e foi um vínculo que se firmou, porque até hoje o pessoal, Uhum. com a Patrícia e o Daniel, em Moçambique, e eu acho que isso criou uma ponte entre a igreja aqui de Lagoa Santa para a realidade de missões. O tempo que você teve aqui em Lagoa Santa foi importante também, que foi recente, né? Foi 2016, Uhum. eu acho, 2017 que você teve aqui. 16, 17, é por aí. Você ficou um ano. Aham. Depois você pegou o Jay É. e foi embora. Né? Arrebentou aqui. Então, aí, cara, a galera até hoje aqui tá chateada contigo por causa disso. Não? Porque você levou o Jay e não levou. Eu não vou levar o Jay. Queimei meu filme, não posso voltar aí mais. Mas eu acho que isso também ajudou a igreja a perceber que a gente está dentro de uma realidade que vai além de plantar igrejas aqui em Lagoa Uhum. Santa, mas no mundo. Sim. Então, eu acho que esses três pontos, André, não são estratégias, mas eles viabilizam agora para a gente poder ter uma estratégia. As pessoas sabem que nós somos parte de uma denominação missionária, eles sabem que nós temos missionários e são palpáveis, dá para pegá-los, dá para tocá-los, saber onde eles estão. E Aham.
E agora é a questão da minha pregação, do discipulado, da maneira como eu ensino, né? Sobre esse é meu trabalho de E, casa. cara, vamos fazer um grupo aí, dar uma rodada, cara, na Portugal, Índia, África, Amazônia, né? Pois é, cara, temos que ter. É uma coisa que você pensar esses projetos de curto prazo, assim, pra galera, né? Eu estou tentando trabalhar esse negócio que eu te falei, né? Agora vem a parte estratégica, de ter alguém, de ter um grupo na igreja. Só que, assim, a Isso. pandemia, cara, na boa, eu não quero botar a culpa na pandemia, mas a pandemia Uhum. mudou algumas coisas que me fizeram ter que Sim, sim, não, mudou para todo mundo, né, cara? Não adianta a gente negar isso também. Mas mudou o método. E eu tenho algumas coisas Uhum. antes que eu estou pensando aqui, até compartilho com você depois no particular, porque se eu começar a falar aqui agora não vai dar tempo. Mas acho que é uma oportunidade para a gente mudar isso e ser mais. Legal, legal. Porque uma coisa que eu vejo, assim, cara, pro teu encorajamento, já vou falar isso agora, porque eu tô com medo já do nosso tempo aqui, né? Mas tanto a Ju quanto a Elisa colocaram aí, né, cara, que você e a Esther impactaram pro bem a vida delas, né? Uhum. E aí, cara, uma coisa que eu vejo em vocês é isso, cara, vocês têm essa capacidade de influenciar, né? E aí vocês têm que usar isso mesmo, cara, a favor do reino de Deus, para valer, que é o que vocês já têm feito localmente, né? Uhum. E que dá para começar a fazer isso fora, né? A gente tem alguns desafios, inclusive já de Moçambique, o Manuel até perguntou aí quais seriam os planos, né? Meu plano A gente tem, inclusive, alguns desafios para lá, né? Uhum. Que a gente está retomando aí a questão do seminário e tal. Imagina, tem gente lá, cara, que não tem as condições de pagar isso, mas que querem fazer o seminário do Brasil, da Aliança, que é uma maneira que a gente tem de colaborar, né, cara, com eles também, né? Pois é. Meus planos para Moçambique, diz para o Manuel que assim que liberar as viagens para Moçambique, eu quero passar 15 dias lá. Esse é outro negócio interessante, André. Eu tive aquelas experiências com você lá entre os povos indígenas, né, cara? Cara, aquilo toda, meu, aquilo foi muito, muito legal. Mas a gente foi mais como espectadores, né? Na época, né? A gente ajudou uma coisinha ali, mas a gente era espectadores. E aí eu tenho nutrido já tem 1 ano a vontade de ir para Moçambique, porque eu tenho um propósito com esse negócio. O propósito com esse negócio é colocar forçadamente o meu coração numa situação missionária, para eu ser confrontado com o negócio e ganhar maturidade nessa questão de missões. Né, de poder ir para lá, estar uns dias ajudando no ensino e tal, e muitas coisas. Então, fala para o Manuel que a igreja de Taubaté mandar aí uma oferta para a gente ir e liberar as viagens. Nós estamos... Não, nós vamos organizar um grupo ali, 2 ou 3 pessoas podem fazer um módulo lá, né, de estudo bíblico com a turma, outros com as crianças e tal, que nem a gente fez na Amazônia lá, né? Cara, vamos pegar nós de Pantera lá, velho, nós vai arrebentar lá, cara. Vamos, opa! Aí já tem gente, a Nida já tá ali, o Silvio e a Simone, se Deus quiser, já vão estar em Portugal, que tá ali perto, né, cara? Vamos levar já vamos levar a turma toda, cara. André, vamos eu e você, cara. Vamos eu e você, pronto. Vamos. Bora. Não, eu, cara, tem muito tempo mesmo e cara, na verdade, assim, a gente tem... No fundo, a gente tem um constrangimento das questões financeiras, a gente sabe que não tá fácil aí para ninguém, né, cara? E a gente acaba priorizando outras coisas dentro da própria Missões da Aliança, né? Mas a gente precisa começar, cara, a botar os projetos para frente. Vamos levantar fora, cara. O pessoal que pagou, eles sabem levantar o dinheirinho quando faz um bolo, alguma coisa assim, cara. E o pessoal... É verdade, isso é muito... Já fala o pessoal da live aí, vamos se comprometer, pessoal. Quanto que vocês vão dar para nós ir lá, ó? Já bota no chat aí. Não, cara, e é um negócio legal assim, ó, levando outras pessoas, eu falo até agora como presidente do DMA, né, cara, às vezes eu tenho muito essa preocupação do que a gente precisa arrumar dentro de casa, né, mas arrumar dentro de casa também tem a ver, cara, com esses projetos, porque eles são muito impactantes.
as pessoas que podem ir, cara, e conhecer o trabalho missionário lá no dia a dia, é algo que impacta. O cara volta diferente. Posso parafrasear? Dentro de casa a gente sempre vai ter para arrumar, cara. Então, sim, você vai esperar arrumar em casa. Eu confesso para você, ó, eu fiz viagens missionárias de curto prazo para o Peru em 2000 e depois para os indígenas, cara. E ó, cara, abriram a minha mente. Total, né? Total. Não, a Ju tá falando, ela tá meio que brincando, pode ir junto. Não, a ideia é essa mesmo. A gente tem um grupo de pessoas da aliança, de outras igrejas da denominação e tal, e a gente fazer esse grupo e um projeto missionário de curto prazo, né? Como a gente já fez aí em outras épocas, né? Vamos botar esse negócio para frente. Aí, ó, como começa a aparecer, ó. Manuel já falando, Jonas deseja muito ir a Moçambique. Pô, já tem um médico indo, já. Olha aí. Ó. Então, cara, e é bom que o médico já pode cuidar dos velhos também, né, cara? Passou mal lá, cara. Já vamos seguro. Todinho aí, já. O Lauro tá falando uma realidade, né, cara? Para de pedir e faz, recurso ele provê. É isso aí, né? É isso aí, Lauro. É isso aí. Nós vamos tocar para frente esse projeto aí, vamos fazer. Legal, André. Né? E é isso, cara. Fernandão, diga. Não, fale, eu ia dizer para você. Prossiga. Então, cara, na verdade, assim, mais ou menos era por aí a conversa, né? Fiz um roteirinho. O Fernandão não sabia, gente, viu, desse roteirinho aqui que eu tinha. A gente não tratou disso antes. O Brunão já quer ir junto também. Não, o Brunão não pode ir porque ele é o tesoureiro, ele tem que só ficar cuidando das finanças para a gente poder ir, né? Sacanagem com o Brunão. O cara que mais trabalha. O pessoal que está assistindo... Cara, então... Pergunta, será ou não? De repente o pessoal tem alguma pergunta. Eu sei que eu não sou lá aquelas... Isso, cara. Verdade. Gente, nós temos aí 6 minutos, na verdade. Você quiser, agora é o momento. Faça a pergunta agora. Normalmente, André, o Instagram bota uma faixinha aí com... Não, tá ali, eu tô vendo. Oh, beleza. Por isso que eu falei 6 minutos. Tá bem certinho ali. Você pode colocar aí, cara, no título da live aí, a volta do filho pródigo, um pastor desarrebanhado. A ovelha perdida. Alguma coisa do... Legal demais. Não, Ju, a gente vai dar a volta aí, vamos acabar fazendo aí, com certeza vai ter segundo tempo de tudo isso, né? Eu queria agradecer, cara, com o tempo não só de hoje, né? Porque você tem dedicado tempo por DMA aí todas as terças-feiras. Tem sido muito... Aliás, né, cara? É uma live... Eu tenho gostado muito, cara. Hã? Eu tenho gostado muito de fazer isso, cara. Né? Não, e tem sido bênção mesmo, cara. O jeito que tu conduz a conversa é sempre uma conversa muito tranquila, descontraída e tal, e abençoa, né? Legal. Que é isso que a gente quer trazer para a denominação. E eu acho que se apegar nisso que você disse, assim, cara, eu escolhi esses caras para caminhar junto, né? Então, cara, vamos até o fim da marca com os nossos predicados e com os nossos defeitos, mas não vamos desistir um do outro, né? Bora. Ó, a Teca tá perguntando quanto custa por cabeça. Ô, Teca, eu acho que uns 4 mil reais, 5 mil reais a gente consegue ir tranquilo e voltar e passagem, alimentação, coisas, tá? Uma das coisas, André, que eu queria dizer para você, já que você falou nesse negócio de trabalhar junto, o pessoal me chama de Ricardinho, Agreste e tal, e eu sei que às vezes é por brincadeira e às vezes é por zoando mesmo, sabe? Tipo, tirando... Sim, Eu falo publicamente, cara, eu sou um aluno aos pés de um homem que tem sido uma bênção para minha vida. Né? Tem outros homens que têm sido também uma bênção para mim ao longo desses anos todos, mas o Ricardo, nessa última década, ele tem me ajudado bastante a crescer. E uma das coisas que eu sempre vi ele fazer, e isso não é uma coisa que ele fala, mas eu vi ele fazendo,
é que dentro da denominação da presbiteriana, ele teve muita luta por causa de um jeito mais descolado de fazer as coisas e tal, Sim. só perseguir. Aham. E ele tinha condições de sair daquela denominação, cara, e montar uma denominação só para, né, do jeito deles e tal. Mas, cara, Uhum. não fez isso, cara. Ele continua Uhum. com os caras, ele continua cooperando, ele continua trabalhando, porque ele acha que é assim que o reino de Deus funciona. Então, eu confesso publicamente os meus erros, mas digo, ó, para me sair da aliança é só se me mandarem embora, porque Sim. eu tô junto e sei. E esses dias, cara, eu tava orando. Logo depois que eu tive uma conversa com o pessoal do Tozer lá, porque a gente tá revisitando os livros, os caras foram escolher, acho que foi estratégico. Eles me escolheram para fazer parte de um grupo que tá revisitando os escritos de Tozer, que parece que era para o Aham. senhor Deus Canos, né? O senhor Aldo e os seus Freitas. Ah, então. Ô, cara, não consigo tudo. Então, cara. E aí eu li as coisas de Simpson e tal, foi muito legal. E quando eu tava orando outro dia, me veio algumas coisas à mente do que eu tinha lido do Simpson. E parece que aconteceu comigo o que aconteceu com o C.S. Lewis, quando ele fala assim, Deus fala comigo através dos meus pensamentos, mas eles não têm origem em mim. Uhum. Naquele momento, eu escutei uma voz dizendo assim, ó, eu sei aonde coloquei você. Quando eu estava Uhum. pensando justamente nos escritos do Simpson e refletindo Sim. esse movimento todo que eu estou fazendo de mergulhar. Aham. Então, cara, eu tô mais calmo e mais tranquilo com relação a isso. Legal, cara. Bom demais. Benção mesmo. Pô, agora que Muito legal. cara, nossa audiência subiu agora, velho. Agora não, agora tá acabando. Pois é, cara. Subiu na hora, agora faltam 1 minuto e um pouquinho, 2 minutos Pega a quase, gaita né? lá, Mais cara. ou menos. Pega a gaita lá. Cadê a gaita? Não, tá louco, cara? Você quer me matar aqui na frente da galera? Ah, eu tô mais um blues. Não, não, não. Ah, Não, calma, cara. Deixa combinar isso antes, ensaiar e tal, né? gente, Eu ainda não fiz nem meu primeiro, eu não fiz nem meu primeiro recital assim para ter sabe? é coisa de gaúcho. Essa desenvoltura, Para essa desenvoltura pública. de gravar um negócio aí. Fernandão, Deixa eu ó, posso pra você. Quantos minutos tem ainda, André? era isso que eu ia dizer o seguinte, ó, tem 1 minuto e 20, cara, e eu queria deixar para você, não, para você e para a turma daqui para o fim conversar, se alguém tiver perguntas, se tu quiser falar, fala 1 minuto e 20 até cair a live. 1 minuto e 20 não dá para ninguém fazer Vai pergunta. embora. Gente, Não vamos perder mais tempo, até cair a live, vai. o André passou um tempo aqui em Lagoa Santa comigo, junto com o Jay e tal, e a gente passou uma época financeira muito difícil aqui. E o negócio estava tão ruim um dia aqui, cara, que o André deu uma oferta, cara. Você acredita? Um missionário dando oferta pro pastor, cara. Eu falei, meu, o mundo vai acabar. Que é eu que tenho que dar oferta dele. Ele dando oferta para mim. Gente, obrigado. Fico até constrangido com isso. Obrigado. Mas ele deu 50 contos, gente. Não foi 1000 contos, não, viu? Eu não tô constrangido, não, André. Boa, boa. Gente, obrigado pelo apoio de vocês, pelo amor de sempre aí, pela oportunidade da gente caminhar juntos. Tá bom? A gente está em obra, mas quem está fazendo a obra em nós é Jesus. Ele sabe o que faz. Valeu!